O que eu vou compartilhar hoje vai ser apenas uma introdução ao tema. E vocês já vão perceber que a introdução já é um problema. O simples fato da introdução já vai criar vários problemas. Por que eu estou dizendo isso? Eu não sei, na minha vida particular com o Senhor, eu não me lembro de ter estudado algo sozinho que me impactou tanto. Às vezes me impacta vendo o Paulo estudar, compartilhar comigo, o Vitor compartilhar comigo, outro irmão compartilhar comigo, mas eu nunca tinha sido tão quebrantado estudando um tema sozinho. Assim, eu lendo um tema e ser quebrantado. Eu já tinha revisto esse tema uns dias atrás, ontem eu fui reformular o tema para ver se estava mais ou menos, e isso não é para contar vantagem, né? Mas eu nunca tinha entrado, nunca tinha passado comigo, tá lendo um tema e fiquei mais de 1h30 chorando, estudando o tema ontem à noite. Então assim, eu não sei porquê, mas de alguma maneira esse tema tem me afetado muito, porque isso vai de encontro comigo, e acredito que vai de encontro com todos vocês, conhecendo a vida de cada um de vocês. Tem mais ou menos 3 meses, eu estava conversando com uma médica, não vou falar o nome, porque está gravando, não tem necessidade. E eu me lembro que quando eu vou alinhar uma consultoria com um médico, eu tenho que fazer algumas perguntas. A primeira pergunta que eu tenho que fazer é para alinhar a expectativa. O que ele quer com isso? O que ele espera disso? E eu me lembro que essa pessoa, esse médico, falou assim, olha, eu quero a expectativa de ganhar mais dinheiro. Aí eu me lembro que eu falei, não, ok, eu entendo que na realidade todo mundo trabalha para ganhar dinheiro e tal, entendendo que dinheiro é meio, o que você quer fazer com o dinheiro? Quando você ganhar dinheiro, o que você quer com isso? Ela falou, não, eu quero ganhar mais dinheiro. Eu falei, não, você não está entendendo, eu já entendi que você quer ganhar dinheiro, faz parte do processo da vida e tal, mas o que você quer com isso? Ela falou, não, Thiago, não adianta você vir com essa conversinha pro meu lado, não. Eu quero ganhar mais dinheiro porque eu quero ganhar mais dinheiro. Então, diante dessa conversa, eu tentei conectar com aquilo que eu estava estudando, que não tem a ver com dinheiro, longe disso, mas tem a ver com idolatria. E vocês vão perceber nas escrituras o quanto isso é sério. E aí eu fiz várias anotações, eu vou ter que seguir pelo tablet, porque senão eu vou acabar esquecendo. Mas olha só, eu quero começar essa meditação com uma frase de Nietzsche. Nietzsche é um ateu de profissional, se pudesse talvez foi um dos principais ateus que já teve no mundo. E ele fez uma declaração que eu fiz questão de colocar aqui, porque faz muito sentido com o tema. E ele disse o seguinte, no mundo existe mais ídolos que realidades. No decorrer da nossa meditação vai ficar mais claro isso. E olha só, a palavra adorar ou idolatrar, ela vem de um significado de beijar a mão ou fazer sacrifícios a deuses de outras religiões e nações. Tem um nome lá em hebraico que é, se vocês quiserem, só para título de referência, que eu não sei, o Paulo vai pronunciar isso para mim, porque eu não tenho nem ideia de como é que pronuncia isso Isso aqui significa adoração em hebraico. E a palavra idolatria, que eu achei muito interessante, é avém, que significa idolatria. Eu vou explicar cada uma significa. A palavra, fala aí, Paulo. Sachar. Significa inclinar-se, ou deprimir-se, ou prostrar-se diante de um superior em deferência, diante de Deus em adoração, diante de falsos deuses ou diante de um anjo. A palavra avém, curiosamente falando, procede de uma raiz da palavra avon. Todo mundo conhece avon aqui, né? E a palavra avém significa um problema causado por impiedade que leva ao sofrimento. Idolatria, problema com iniquidade e impiedade. A palavra avon significa perversidade, depravação, iniquidade, culpa ou punição por iniquidade. Culpa de iniquidade, ou seja, culpa como grande e referindo-se à sua própria condição. Consequência ou punição também por iniquidade. Então você que está consumindo Avon aí já sabe o que significa Avon, né? Então tá tudo certo. Quem pensou no nome era bem cristão e queria ajudar todo mundo. Mas enfim, como introdução, né? E aí, depois nós vamos ler alguns textos, que eu quero que são muitos textos que a gente vai ler, que quem pudesse ir nos ajudando para a gente andar mais rápido,
Peraí, aqui é Êxodo. Aqui é no mesmo Êxodo 23, 13. Depois Jó 31, do 26 ao 28. Não, aqui pode ler do 24, que eu acho que é melhor. Salmos 44, 20 ao 21. 20, 21. Vamos lá. Quem pode ler os textos, por gentileza? Quem pode? Êxodo 20, verso 3. Êxodo 20, cadê aqui? Verso 3. 23, né? Sim. É um versículo pequeno. 3? Sim. Peraí. Não terás outro Deus além de mim. Sim. Versículo pequeno, mas que a gente vai fazer um comentário sobre ele rápido. 23, 13. 23, 13? Sim. Em tudo que vos tenho dito, andai apercebidos. Do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça de vossa boca. De vossa boca, isso mesmo, Josi. Jó 31. Jó 31. 31. Do 24 ao 28. Se no ouro usa a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança. Se me alegrei de que era muita a minha fazenda e de que a minha mão tinha alcançado muito. Se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão. Também isto seria delito pertencente ao juiz, pois assim negaria a Deus que está em cima. Amém. Só até o 28. Salmo 44. Se nos esquecemos do nome do nosso Deus, ou esticarmos as nossas mãos para um Deus estranho, Deus não esquadrinhará isso? Pois Ele conhece os segredos do coração. Sim, por tua causa somos mortos todo dia, somos contados como ovelhas para a matança. Isso. Irmãos, o que chama a atenção nesses textos que nós lemos? Na opinião de vocês? Dentro do tema que a gente está falando. Criando outro Deus. Hã? De alguma forma está criando outro Deus. Sim, olha só. Primeiramente, nós temos que entender que o que está escrito foi escrito para o povo de Deus, não foi escrito para o mundo. Deus está chamando a atenção para o seu povo, para tomar cuidado, para não fazer outros deuses diante dele. Por que é importante ficar isso em mente? Primeiro, é possível criar outros deuses. E a questão, e o que eu fiquei assombrado com esse estudo, é que você vai, eu garanto para você o que eu vou falar, você tem criado na sua vida no mínimo 2, 3 deuses aí. E é grave isso, tá certo? A gente vai discorrer mais para frente. Então, olha só, na antiguidade, quando se falava de ídolos, as pessoas sempre imaginavam imagens que foram esculpidas, tanto que no próprio Êxodo 20, se você seguir lendo, Deus segue falando, não fará para ti mais esculpido de barro, feito por homens pecadores, e as pessoas sempre associaram a idolatria a imagens. Nos dias de hoje, de alguma maneira também a gente pensa a mesma coisa. Quando fala, você tem ídolos, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é uma imagem de Maria, de Nossa Senhora Aparecida, alguma coisa na janela, que um católico, alguma outra religião, o candomblé que também tem os seus santos lá, crê. Quando na verdade, e eu vou mostrar alguns textos para vocês, muito importantes, que a idolatria, segundo as escrituras, não tem nada a ver com isso. Por isso é tão perigoso e tão sério o tema da idolatria. Mas para fazer mais sentido para vocês, é o seguinte, no Antigo Testamento, quanto no Novo, todo ídolo, independente se é de barro ou não, ele exige 3 coisas, que eu quero que vocês anotem, se você puder anotar. Olha só, a primeira coisa que um ídolo exige é um templo. Templo. A segunda coisa que um ídolo exige é um sacrifício. E a terceira coisa que um ídolo exige da pessoa é sangue. Tenham isso em mente. Olha só, eu anotei aqui, ó. O templo
nada mais é como um local onde é realizado o ritual de adoração ou de veneração daquele que idolatra. O sacrifício nada mais é como um objeto de substituição para apaziguar a ira e garantir um favor do ídolo. Certo? Como nós já estudamos aqui sobre o que é o sangue, lembra? Quantos se lembram? O que é o sangue? Lembram, irmãos? Sangue? Vida. Portanto, nesse contexto, o sangue era a própria vida sendo oferecida como uma devoção total. Tá certo? Ficou claro? Então, o que os ídolos exigem? E a vida. Tá certo? Então, olha só. A Bíblia descreve a idolatria com duas metáforas, pelo menos no Antigo Testamento. Uma metáfora como religião e uma metáfora como política. Tá certo? Agora, segundo as Escrituras, a idolatria ela pode ser vivida ou vivenciada no coração. Abram suas Bíblias em Ezequiel 14, verso 3. Ezequiel 14, 3. Ezequiel 14, 3. Isso. Ezequiel 14, 3, Pedro. Quem pode ler, por favor? Eu vou ler para vocês, porque está gravando e melhor. Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei eu que eles me interroguem? Isso, segundo as Escrituras, é a forma como a idolatria pode se dar. No coração é uma delas. A idolatria também era vista no Antigo Testamento como uma forma de poder. Se você ler lá em Abacuque, capítulo 1, verso 11. Vamos ler lá? Abacuque 1, 11. Então, passam como passa o vento e seguem fazendo culpados estes cujo poder é o seu Deus. 16. Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Abacuque está dizendo que os babilônicos, na realidade, eles tinham o seu exército como um ídolo, como um deus, porque eles acreditavam que por meio do seu exército é que vinha toda a sua riqueza. Então Abacuque olhou para isso e falou assim, eles olham para isso e pensam que o seu poder é o seu Deus. Tá certo? Por isso que eu disse idolatria como uma forma de poder. Também a Bíblia descreve que a idolatria como era tratada pelos incrédulos. Olha só, em Ezequiel capítulo 16 e Jeremias 2 e 3, os profetas acusam a nação de Israel de idolatria, por ela ter firmado um tratado de defesa com o Egito e com a Síria. Lá em Ezequiel 16:15 está escrito assim, se você só quiser anotar o versículo. Mas confiastes na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a todo o que passava, para serem deles. Ezequiel, como profeta, estava acusando Israel como uma forma de prostituição, porque eles se prostituíam com qualquer um que passava, eles se davam a conhecer, ou se intimavam com outros povos. Se você ler todo o capítulo 16 de Ezequiel e o capítulo 2 e 3 de Jeremias, vai ver que Deus chamou de idolatria Israel ter se relacionado com os egípcios e assírios por proteção. Deus, quando olhou para aquilo, falou assim, vocês criaram um ídolo, porque vocês estão confiando em homens. Com medo de acontecer qualquer coisa, vocês estão confiando em homens e não em mim. Tá certo? Eu estou avançando rápido porque a gente vai fazer algumas aplicações com tudo isso, para vocês entenderem como é perigoso o tema da idolatria. Então, esse texto de Ezequiel e Jeremias deixa claro que idolatria, lembra, não tem a ver com prostrar como uma imagem. O fato deles estarem confiando no exército assírio como questão de defesa, Deus chamou de idolatria. A idolatria também era vista como pessoas que desobedeciam a Deus, segundo as Escrituras, eram considerados idólatras.
Então, se você ler 1 Samuel, pode anotar aqui quem está anotando, 1 Samuel 15, 23. Quando o rei Saul desobedeceu a palavra do Senhor, anunciada pelo profeta Samuel, e começou a fazer negócios e a tratar de política externa, de modo típico dos poderes imperialistas, Samuel lhe disse que a desobediência arrogante de Saul diante de Deus era idolatria. Então, 15, 23, está escrito assim nas Escrituras. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação, ou a arrogância, a desobediência, é como a idolatria. E culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Se vocês alcançam a perceber o quanto que a palavra idolatria é profunda. Ou seja, Deus considera alguém que desobedece a sua palavra como um idólatra. E não simplesmente alguém que se venera a outro Deus, né? Portanto, na Bíblia, idolatria é voltar-se para a própria sabedoria e competência ou para alguma outra coisa criada, a fim de alcançar o poder, a aprovação, o consolo e a segurança que só Deus pode dar. Qualquer valor não absoluto, presta atenção nessa expressão, qualquer valor não absoluto que seja convertido em absoluto e exija ser o centro da vida devotada é idolatria. Outra afirmação que eu encontrei de um cara chamado Thomas Olden, americano, que ele disse: tem-se um Deus quando o valor finito é adorado e venerado e visto como aquilo sem o qual uma pessoa não pode receber vida com alegria. Olha que frase forte, né? Ou seja, a Bíblia também destaca a idolatria como um adultério. Ou seja, Deus é o nosso verdadeiro cônjuge e Israel traía sempre quando praticava uma relação com outros ídolos que não o Senhor. Então, se vocês quiserem as citas, né? Jeremias capítulo 2, verso 1. Pedro, você pode achar para ler por gentileza? Jeremias 2, 1. Renata, o próprio Jeremias 4, 4, por favor. Se você ler o capítulo de Oséias, o capítulo 1 e o capítulo 2, 3 e 4, fala exatamente disso, da idolatria de Israel contra Deus, e Deus chamando isso como idolatria. Carol, Isaías 54, verso 5 a 8. E Silas, Isaías 62, verso 5. Como a título de referência, Ezequiel 16, do versículo 1 ao 63, também fala sobre isso. Não, continua. Vê se é de 1 a 4. Tá. Que eu anotei aqui. Eis que a mim chegou a palavra de Yahvé, sim. ordenando: vai e proclama aos ouvidos de todos em Jerusalém o seguinte: eu me recordo bem do teu profundo e leal amor com minha noiva, nos tempos da tua juventude. Como recém-casados, estavas apaixonado por mim e me seguias pelo deserto, por terras áridas e ainda não semeadas. Ora, Israel, meu povo era sagrado para com Yahvé, como as primícias da sua colheita. Todos aqueles que se atreviam a devorá-los eram considerados agressores e culpados. E, portanto, a desgraça os perseguia até puni-los. Palavra do Senhor. Portanto, ouvi a palavra Yahvé, ó casa de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Ok. Lê o seu, Letícia, 4:4, por favor. O Jeremias 4:4. Purifiquem-se para o Senhor. Sejam fiéis à aliança, homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Se não fizerem isso, a minha ira se acenderá e queimará como fogo, por causa do mal que vocês fizeram. Queimará e ninguém conseguirá apagar. Isaías 54:5, Carol. 54:5 a 8. Pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos exércitos, e o seu nome, o Santo de Israel, o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta como se você fosse uma mulher abandonada e aflita, despida, uma mulher que se casou nova, apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus.
mas com profunda compaixão eu a tratarei de volta. No impulso de indignação, escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor. Você está lendo? Amém. Você leu 54, 5 a 8, certo? Ok. Silas, 62, 5. Pois assim como um mancebo se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Amém. E a gente vai ver então, pessoal, que como figura no Novo Testamento, Deus chama a igreja como sua própria noiva. Ou seja, a analogia que Deus faz com o casamento, com a sua igreja ou com os seus redimidos, se via no Antigo Testamento também, Deus usando como analogia. E aí por isso que eu disse que a idolatria, ela também é vista como um adultério, ou seja, uma traição ou buscando outros deuses que não o Senhor. A idolatria também era vista como uma autossalvação, ou seja, onde Deus sempre vai perguntar para os seus, onde estão os seus deuses? Lembram disso? Onde estão os seus deuses? Onde estão aqueles que podem salvar você agora dessa situação? Tá certo? Então, Jeremias 22, 28, pode ler, Paulo, por gentileza? Jeremias 2, 28, Josi. Juízes, capítulo 10, versículo 13 e 14. Camila, você pode achar Isaías 45, 20, por favor? E Pedro, Deuteronômio 32, verso 37 e 38. Isso. Jeremias 2, 28. Isso, Paulo, pode ler. Onde, pois, estão os teus deuses, que para ti mesmo fizeste? Eles que se levantem, se te podem livrar no tempo da tua angústia. Porque os teus deuses, ó Judá, são tantos como as tuas cidades. Olha só. Ou seja, primeiramente, quem criou os deuses? Hã? Eles mesmos. Olha, vocês vão começar a entender mais adiante. Vamos lá, Juízes 10. 10, 13, 14, né? Uhum. Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Amém. 13 e 14, né, Josi? Isaías 45, 20. Quem? 45, 20? Isso. Ajuntem-se e venham, unam-se vocês, fugitivos das nações. Ignorantes são aqueles que levam de um lado para o outro imagens de madeira, que oram a deuses que não podem salvar. Isso mesmo. Deuteronômio, Pedro. 32, 37, 38. Então bradará o Senhor: agora, onde estão os seus deuses, a rocha em que depositaram a sua confiança e buscaram refúgio? Os deuses que se alimentavam da gordura e o sacrifício, bebiam os vinhos das suas libações, que se ponham de pé nesse momento e vos proporcionem algum socorro, que eles vos consigam um abrigo, alguma proteção. Amém. A idolatria também era considerada uma deslealdade espiritual. 1 Samuel 8, de 6 a 8, vai explicar sobre isso. Agora, já ficou claro, eu estou acelerando para a gente poder ir mais para algumas aplicações, mas olha só, quero fazer um resumo sobre o que nós falamos até agora. Segundo as Escrituras, o ser humano tem um problema. O ser humano, de uma maneira geral, no Antigo Testamento, no Novo Testamento e hoje, tem o mesmo problema. Ele tem uma capacidade de produzir deuses. E Deus critica isso tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E isso é visto de uma maneira muito forte em ambos. A questão é que, se você estivesse vivendo na época de Israel, pode ser que você também jamais perceberia que estava criando deuses. Qual o problema se associar a um exército que é mais poderoso que o meu por conta de segurança? Qual é o problema? Aparentemente nenhum, certo? Mas para Deus isso foi considerado idolatria. Porque o problema não estava num exército. O problema estava no coração de Israel, que estava ao mesmo tempo se associando com outros deuses, ao passo que estava abandonando o seu único Deus.
Por que eu estou fazendo essa menção? Porque vocês vão perceber agora algumas aplicações que eu quero fazer que deixa evidente que de alguma maneira, tanto eu quanto você temos associado a outros deuses que não o Senhor. A questão é, Deus muda? Não. A Bíblia garante que Deus não sofre nenhuma sombra de variação de mudança. Talvez na nossa cabeça, porque fomos redimidos e alcançados por Cristo, nós estamos livres de produzir deuses. Israel talvez pensou a mesma coisa, porque foi liberto pelo Senhor com a mão poderosa do Egito e achou que agora estava tranquilo e que não ia continuar fazendo os problemas. É como dizer que demorou 400 anos, como é que é? Demorou quantos anos para Deus tirar o povo do Egito? Não, quantos dias? 40 anos para Deus tirar o povo do Egito, não é isso? Do Egito à Terra Prometida. Mas demorou não sei quantos anos para tirar o Egito de dentro do povo. Porque o problema não era o Egito. Foi justamente 40 anos. Sim. O problema não era o Egito. Qual que era o problema? O povo. Por isso que muitas vezes Deus fala para a gente não se associar com o mundo, porque Ele sabe que o mundo tem uma capacidade de corromper o nosso coração, porque o nosso coração, por muitas vezes, vai produzir deuses. Então vamos lá, olha só. Em Romanos capítulo 1, verso 25 e 26, ensina-se que não importa o que adoremos e em quem focalizemos nossa vida a esse objeto, ou servimos e obedeceremos. O versículo 26 prossegue dizendo que isso significa que o coração se deixa controlar por ímpetos e desejos desmedidos e que sempre vai dominar aquele que idolatra, né? No restante do Novo Testamento, esses desejos idólatras e escravizantes, que no grego é vou descrever que eu não sei nem te falar também. Leia aí, Paulo, pra gente. Epitomia. Epitomia. Que realmente a palavra significa cobiça ou concupiscência. Concupiscência, certo? Olha só. O princípio central das Escrituras é a rejeição à idolatria. Olha que interessante. O princípio central das Escrituras, portanto, é a rejeição à idolatria. Então, olha só. Nos dias atuais, eu fiz uma anotação aqui, o coração humano não mudou. Pelo contrário, a pós-modernidade piorou o coração humano. Porque os anelos e desejos desses corações não só aumentaram, mas também as opções a novos ídolos mudaram. Então, olha só. Sobre a idolatria, é importante frisar alguns pontos. E eu vou frisar ponto a ponto para a gente poder agora ir fazendo aplicações práticas. Primeiro ponto. Todo ídolo moderno que a gente conhece, de alguma maneira é bom. Porque senão, nós jamais seremos atraídos por ele. Todo ídolo é bom. Por exemplo, a palavra amor, ou seja, amem uns aos outros, é boa, é bíblica. Porém isso, segundo as Escrituras, com a concupiscência do coração humano, um homem é capaz de transformar isso em algo ruim. Outro ponto, dentro do primeiro ponto, sexo. A Bíblia afirma que nós devemos nos multiplicar. Está escrito isso. Está dentro, inclusive, do propósito eterno de Deus. O que o homem fez? Pegou o sexo, segundo a sua concupiscência, e transformou em algo ruim. Ou seja, transformou em um ídolo. Poder. Né? A Bíblia fala, né? Recebereis sobre vós dínamos. Poder. Só que o homem pega isso e transforma em quê? Em manipulação sobre os outros. E transforma isso em um ídolo. Outra coisa, sucesso, carreira, né? Ou seja, Deus disse, farei seu nome conhecido sobre a terra. Foi uma declaração feita a Abraão. Só que muita gente pega isso e transforma, né? Então, é para ser famoso, então vamos ser famosos. As Escrituras falam que o nosso nome seria conhecido sobre a terra. Talvez não uma aplicação geral, né? Ou seja, então, primeiro ponto, todo ídolo é bom. Tá certo? Segundo ponto, o coração humano é uma máquina desordenada de fabricar ídolos e corromper o que é bom. Vou dar alguns exemplos para vocês. Primeiro ponto, trabalho. Quem mandou trabalhar? Deus. O que o homem fez com isso? Idolatrou.
Idolatrou. De que maneira? Colocando no seu trabalho toda a fonte de satisfação, alegria e confiança. Portanto, tem muita gente que está achando que está fazendo o que é certo, mas é um idólatra. Basta correr um risco de perder o trabalho, como é que essa pessoa vai ficar? Louca. Sabe por quê? Porque quando eu estava meditando sobre a questão dos ídolos, o ídolo, ele provoca no coração do homem algo que só Deus deveria provocar. Por isso que quando uma pessoa idolatra algo e coloca nesse algo que é finito, que é temporário, que não é absoluto e eterno, ele se desespera quando algo acontece. Outro exemplo, família. Família é bom, gente? Aliás, nós somos chamados família de Deus. Só que tem gente que coloca a sua esperança em quem? No pai, na mãe, nos filhos. O material que eu estava estudando conta a história de uma mãe que não podia engravidar durante 20 anos. A mulher não conseguiu engravidar. Fez vários tratamentos, no final ela conseguiu ter 2 filhos. E sabe, a pior coisa que pode ter acontecido para essa mulher foi ter tido filhos. Porque, segundo eu estava lendo, ela colocou tanta confiança de alegria e satisfação nos filhos que ela se decepcionou no final. E sabe, sim ou sim, um ídolo sempre vai decepcionar o idólatra. Terceiro exemplo, ministério. Ministério. Tem gente que acha que está fazendo o que é certo, mas ele se apoia tanto no seu ministério que ele não se apoia mais no Senhor. Basta que surja um pecado e sua vida está toda destruída. Da sua família, da sua casa, porque ele se apoia no ministério e não no Senhor. Portanto, o ministério se tornou uma idolatria para essa pessoa. Porque para ele agora o ministério é toda fonte de alegria, satisfação e confiança. Dei o exemplo de filhos, outro exemplo, amigos. Tem pessoas que colocam tanto a sua confiança nos seus amigos, que quando seus amigos o traem ou decepcionam, como que ele fica? Desesperado. Como que eu vou viver nesse mundo? Outro exemplo que eu coloquei, atividade física. Tem pessoas que têm um culto ao corpo, a idolatria ao corpo. E aí, de repente, passa por alguma situação física, se desespera. Fica louca. Porque, como ela idolatrou isso, ela começou a sofrer, porque esse ídolo sim ou sim vai decepcioná-la. Até porque, né, ninguém vai manter a cutis do Mateus, como o Mateus em 5 aninhos, cutis bonitinha. Uma hora essa cutis vai cair. A ruga vai aparecer, certo? Outro exemplo, descanso físico. Mas o que tem a ver com descanso físico? Tem tudo a ver com tudo. Tem pessoas que não vê a hora de chegar em casa e deitar no sofá. E isso, segundo nós vamos ver mais adiante, também é um ídolo. Tem pessoas que conseguem entregar toda a sua disposição física para tudo, menos para o Senhor. Eu coloquei outro exemplo, estudar. Aprender é bom, gente? É bom. Mas sabe que tem pessoas que colocam toda a sua esperança e confiança na sua capacidade intelectual. Não é muito raro quando eu encontro médicos arrogantes, porque eles apoiam totalmente no seu conhecimento. Basta vir um problema, começa uma onda de suicídio. Por quê? Porque no final o ídolo sempre vai trazer, como que eu falo? Desesperança? Existe essa palavra? Desespero. Desespero. E aí eu estava vendo uma diferença entre desespero e tristeza. A tristeza é algo que você consegue apaziguar estando próximo da igreja, próximo dos seus irmãos, próximo talvez de um amigo. Você consegue apaziguar uma tristeza, mas o desespero você não consegue, porque o desespero, sim ou sim, é provocado por um ídolo. No material que eu estava lendo, em 2008, quando teve aquela queda da Bolsa Americana lá, com aquele problema do subprime, lá, da questão dos imóveis, nunca se teve tanto suicídio nos Estados Unidos como naquele período. Por quê? Porque os ídolos foram derrubados. E quando um ídolo é tirado de uma pessoa, entra em desespero. Quantas pessoas aqui já ouviram falar de pastores ou líderes de igreja que caíram em pecado em alguma situação e a igreja foi à ruína? Porque muito provavelmente essas pessoas dessa igreja faziam desse pastor ou líder um ídolo. E quando esse ídolo te decepciona, quando ele é um ídolo, tudo cai por baixo.
Certo? Vamos lá. Eu coloquei aqui até outra coisa. Comida. Comer. Comer é bom? Sim. Mas nós somos capazes de produzir. Sabe como é que você vê uma pessoa idólatra na comida? Ele não espera ninguém para comer. Para ele, a comida é a sua fonte de prazer e satisfação. Ele é a pessoa que não... Ele repete antes de alguém comer, por exemplo. Já viu quando a pessoa repete antes do restante comer? Isso é idólatra. Porque ele vê na comida uma satisfação que ninguém consegue dar. Por que eu dei esses exemplos? Porque, curiosamente, para cada exemplo que eu dei aqui como trabalho, família, ministério, Jesus fez uma declaração poderosa contra. Olha que lindo. Parece que o que Jesus estava destruindo era ídolos no coração dos seus redimidos. Por exemplo, quando ele fala de trabalho, Jesus fala, não andeis ansiosos, porque aquilo que vai haver de comer ou vestir. Por quê? Porque Deus, vosso Pai, cuida dos lírios do campo e dos pardalzinhos que nem trabalham. Quem dirá de você? E a gente crê nisso? Não. Sabe por que a gente não crê? Porque a gente é idólatra. Porque a gente coloca realmente no nosso trabalho toda esperança e confiança. A nossa confiança está no salário no final do mês. Isso que é idolatria, segundo as Escrituras. Por exemplo, outro exemplo, filhos. As pessoas que idolatram filhos, pai, amigos. Jesus falou assim, quer amar pai e mãe mais do que a mim? Não é digno de mim. O que Jesus estava dizendo é, tomem cuidado, porque isso pode destruir a sua vida. Por isso que eu disse que um ídolo é algo bom. A idolatria sempre vai pegar em algo bom, porque a gente sempre vai ter um argumento frente a Deus, frente ao ídolo. Ok. Segundo ponto, então, como eu mencionei, o coração humano é uma máquina desordenada de fabricar ídolos. Tudo que é bom, ele transforma em um ídolo. Terceiro ponto que eu quero destacar. Para cada ídolo, existe uma forte declaração de Jesus que condena esses ídolos. Então eu disse, não andeis ansiosos, ele falando sobre trabalho e tudo mais. Quando ele fala sobre famílias e amigos, ele fala que amar pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Por exemplo, quando ele fala sobre família, ele também fala, quem é minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Esses sim são minha mãe e meus irmãos. Né? Enfim, ele também fala sobre, quando eu dei o exemplo do cuidar do próprio corpo, dessa questão da autopreservação, Jesus diz, quem quiser salvar a sua vida, vai perder. E quem perder a sua vida em favor de mim e do Evangelho, vai salvar. Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum no meio cristão as pessoas terem Deus a benefício do seu próprio eu. Então estou resolvido, estou salvo, estou na minha casa, estou descansando. Que mal tem ficar em casa descansando? Nada. Só que isso pode se converter em um ídolo. Porque você não serve para nada, a não ser vir na igreja domingo. Isso está errado. Está errado. Por isso que nas Escrituras o trabalho faz parte do processo do cristianismo. Viver trabalhando, inclusive na obra que o Senhor tem produzido em nós, faz parte do Evangelho. E muitos de nós temos um ídolo. No trabalho, chega em casa, tem um outro ídolo, que é o descanso. E Deus? Deus é domingo. Por isso, gente, há tanta loucura entre nós, tanto sofrimento entre nós, tanta insatisfação entre nós, tanto desespero entre nós. Porque a gente está achando que o problema é psicológico, quanto o problema é idolatria. Outro ponto que eu quero destacar. Nos dias atuais, quarto ponto, os ídolos continuam exigindo templo, sacrifício e sangue. Vou fazer algumas aplicações práticas. Quando eu falo de trabalho, onde é o templo? Vamos lá, pegando como exemplo, templo. Onde é o meu templo? Serviço. Local de trabalho. Certo? Fala para mim, Pedro, qual é o sacrifício? O sacrifício? É o tempo que você... O esforço. Exatamente. E sabe qual que é o sangue? Sangue significa o quê, gente? Vida. É a sua própria vida que está sendo levada. Outro exemplo. Descanso físico, que eu estava falando. Onde é o templo? Casa. Seu sofá. Qual é o sacrifício? O corpo.
E o sangue, sua própria vida. Terceiro, atividade física. Onde é o templo? As academias. E qual que é o sacrifício? Desgaste. O seu foco. Tanto que os professores, vamos lá, tem que focar. Isso que importa. Vamos lá. E o sangue, sua própria vida. Conhecimento, estudo. Onde são os templos? As universidades e escolas. E qual é o sacrifício? Sua dedicação. A pergunta é, você tem dedicado mais à escola do que ao Senhor? Muito provavelmente. Quem já foi universitário aqui, muito provavelmente passou pelo mesmo problema. Por quê? Porque de alguma maneira, olha como é sério isso, de alguma maneira ficou inculcado no seu coração que ter um diploma acadêmico vai salvar a sua vida. Não no sentido eterno de céu, mas no sentido até de comida. De ter um emprego, como se isso fosse uma verdade absoluta. Tá certo? Outra coisa, consumo. Isso é um ídolo. Quantos de nós não colocou no consumo a sua satisfação e alegria? Aquela sensação de consumir e se sentir bem. Onde é o templo? Shoppings. E qual é o sacrifício? Seu desejo. O desejo que nós deveríamos entregar ao Senhor foi entregado a esse templo. Lazer. Onde é o templo? Clube. Eu conheço muitos cristãos que não vai na igreja porque tem alguma atividade no clube. Quantos a gente conhece? E qual é o sacrifício? A sua alegria. Ele entrega no clube toda a sua alegria. Aí quando chega diante de Deus, como é que ele está? Como que ele está, gente? Dei outro exemplo aqui de comer. Onde é o templo? Os restaurantes. E o sacrifício? A satisfação. Tem gente que gosta de ir no restaurante para, né? Estou me sentindo satisfeito. Agora presta atenção nisso. Tudo isso é bom. Não é ruim ir no Praia Clube. É ruim? Não, é ótimo. Desde que isso não se transforme em um ídolo. Porque no dia, se algo... Porque olha só, Mateus, porque se um dia acontecer alguma coisa e Deus tirar o Praia da sua vida, como é que você vai ficar? Desesperado. E contra desespero não tem remédio. Contra tristeza, sim. Contra desespero, não. E olha só, nesse exemplo, nesses exemplos que eu quero destacar com vocês, é que todos esses ídolos, na realidade, são sub-ídolos. Todos esses ídolos são sub-ídolos. E por que são sub-ídolos? Na opinião de vocês, quem surge primeiro? O ídolo ou o idólatra? O idólatra. Sabe por quê? Porque o ídolo é um objeto que eu criei para a minha adoração. Por isso que Nietzsche disse que no mundo há mais ídolos do que realidades. Gente, se o seu cônjuge te causa problema no sentido emocional, ele é um ídolo. Depois eu vou mostrar para vocês como detectar os ídolos. São necessárias fazer algumas perguntas para nós mesmos, para entender quais são os ídolos da nossa vida. O que é aquilo que te causa insatisfação na vida? É um ídolo. Porque o segredo de uma vida de contentamento nas Escrituras é ver uma vida sem ídolos. Porque pode ser que você e eu estejamos confiando a nossa vida, a nossa alegria, satisfação e confiança em um ídolo e nós não sabemos. Se a sua esposa te causa insatisfação, ela é um ídolo. Se os seus filhos te causam insatisfação, ele é um ídolo. Se seu filho ficou doente e o mundo acabou para você, ele é um ídolo para você. Isso é diferente de estar triste porque seu filho está doente. Se o seu trabalho te causa insatisfação na segunda-feira, ele é um ídolo. Por quê? Porque você espera que o seu trabalho te desse isso. E o seu trabalho nunca foi criado pelo Senhor para te trazer satisfação, alegria e contentamento. Porque essas coisas somente o Senhor foi capaz de dar para nós. Só que é um problema. Lembra de Paulo? A Bíblia fala que Paulo chegou um momento no seu ministério, falou, Deus, não tem condição.
eu preciso aqui que você me traga cura. A pergunta é, por que Paulo queria ficar curado? Por que, gente? Porque ele era idólatra do corpo? Porque cura não é bom? Não é verdade? Mas segundo a Bíblia, veio uma voz do céu e disse assim, Paulo, minha graça te basta. Sabe por quê, gente? A pior coisa que poderia acontecer para o ser humano está descrito em Romanos capítulo 1. É Deus entregar eu e você aos nossos próprios desejos. Quem lembra da história de Abraão? Rapidinho, um resumo da história de Abraão. Quem lembra? Deus apareceu para Abraão e fez uma promessa. Sai da tua parentela e vai para a terra onde eu te mostrarei. E em ti, abençoarei todas as famílias da terra. Abraão creu em Deus? Creu. Pegou a malinha dele, pegou a mulher dele e foi embora. Só que Deus veio e fez uma outra promessa para Abraão. Qual era? Que ele teria um filho. E ele teve o filho? Teve, no apagar das luzes. Só que em um momento, Abraão creu mais na sua mulher do que em Deus. E a mulher dele falou, rapaz, eu tô achando que não dá mais não, eu já tô com 90 anos. Sara tinha 90 anos. E Abraão passava de 100. E humanamente falando, é impossível. Só que aí Sara teve uma ideia. Excelente. Pegou a escrava e Abraão se deitou com ela. E nasceu Ismael, que é o primeiro filho de Abraão, que depois foi enviado, né? Abraão e a mulher dele despacharam o filho para que ele fosse viver em outra região, porque Deus deu Isaac. Certo? Beleza. E depois? Qual é a continuação da história? Presta atenção como isso tem a ver com idolatria. Presta atenção nisso. Qual passou a ser a coisa mais importante para Abraão? O filho. E de repente vem Deus e fala assim, Abraão, eu quero seu filho. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu estava estudando sobre isso, eu fiquei impressionado. Porque para nós hoje não faz muito sentido o que Deus fez. Sabe qual é o problema? Muito provavelmente, quando Deus pede o primogênito, no contexto judaico isso era muito sério. Porque o primogênito era a garantia de quê? De perpetuação da família. Não era nem o segundo filho, mas era o primogênito. Sabe por que eu estou dizendo isso? Se Deus tivesse pedido a mulher de Abraão, não ia fazer sentido nenhum para Abraão. Talvez Abraão ia até questionar, Deus, mas minha mulher, eu sei, perdoa ela, Deus. Mas quando Deus pediu Isaac, Abraão sabia o que estava passando. Sabe por quê? Muito provavelmente agora, Isaac não servia o Senhor mais pelo Senhor. Ele servia por causa de Isaac. Abraão servia por causa de Isaac. Isaac, que era algo bom, se converteu em um ídolo para Abraão. Quando Deus vem impedir Isaac, Deus estava tratando diretamente com o coração de Abraão. Mas é lindo, e vocês vão perceber isso mais adiante, porque essa história de Abraão não tem nada a ver com Deus querendo matar uma criança. Logicamente, há uma figura de Cristo, vocês vão entender por quê, mas isso tinha a ver com um ídolo que Abraão tinha criado no seu coração, que ele tinha venerado no seu coração. O que vai acontecer se o Senhor hoje vier e pedir um filho nosso? Você vai abandonar o Senhor? Você vai permanecer no Senhor? Você vai continuar confiando no Senhor? Você continuaria falando desse Senhor para alguém? E aí, pessoal, segundo eu estava meditando, hoje existem 3 grandes ídolos. 3 grandes ídolos. Que todos os outros talvez se encaixam atrás desses, mas esses 3 são muito importantes que a gente tem que focar. Sexo, que tem a ver com perversidade, com promiscuidade, com sensualidade. Poder, que tem a ver com carreira, sucesso, trabalho e dinheiro. Pensa comigo, qual é o templo de quem ama dinheiro? Conta bancária. E sabe como é que uma pessoa que ama dinheiro vive? Ele todo mês entra lá para olhar a poupança, para ver quanto que está crescendo o dinheiro. E se acontecer alguma coisa de tirar o dinheiro da poupança, sabe como ele sente? Nossa, como que eu vou viver? Meu Deus, como é? E se amanhã aconteceu? Gente, se ficar doente, eu tenho que ter um dia de reserva. Por quê? Porque a sua confiança está no dinheiro. Isso
é idolatria. Ter dinheiro na poupança não é pecado, mas confiar no dinheiro na poupança, isso é idolatria. E isso, Deus falou, lembra que eu fiz no início, várias formas como Deus chamou a idolatria? O fato dos israelitas se associar aos egípcios com receio ou medo, Deus chamou isso de idolatria. Por quê? Porque eles colocaram a sua confiança no exército. E muitos de nós temos colocado a nossa confiança em outra coisa que não o Senhor. É você um idólatra, meu irmão? Sabe por quê? O material que eu estou estudando é muito interessante. O cara falou o seguinte: olha, eu tenho 40 anos de ministério. E nos 40 anos de ministério, já entrou gente no meu gabinete e falou: pastor, eu vim aqui porque eu adulterei contra a minha esposa. Pastor, eu vim aqui porque eu matei uma pessoa. Pastor, eu vim aqui porque eu roubei uma pessoa. Pastor, eu vim aqui porque eu menti contra a minha esposa. Mas ele nunca ouviu alguém entrando e falar: pastor, eu vim aqui porque eu sou avarento. Olha que interessante. Pastor, eu vim aqui porque eu sou vaidoso. Pastor, eu estou aqui porque eu sou orgulhoso. Por quê? Porque isso é um ídolo e ninguém quer demonstrar que é um idólatra. Então eu anotei aqui, o ídolo não surge primeiro com relação ao idólatra. É o contrário. Por isso, não seria errado afirmar que o ídolo é uma criação do próprio idólatra. Por isso que Nietzsche também fez, não sei se foi Freud que disse isso, ele fala que Deus é uma criação humana. Por quê? Porque o ser humano é capaz de criar um ídolo segundo a sua imagem e a sua semelhança. Por isso que hoje nós temos igreja evangélica que fala de grana. Porque nós criamos, de alguma maneira nós não, mas algumas pessoas criaram uma igreja da prosperidade. Por quê? Porque o seu ídolo é o dinheiro. É fácil, é. Tem pessoas que o seu ídolo é a saúde, é o corpo, é a autopreservação. Por isso criaram uma igreja de autopreservação, que Deus cura tudo. E se Deus não curar, ele não serve. Por isso que, como nós temos uma necessidade de amor, de afeto, nós criamos uma igreja de amor. Que pecado não importa. Deus ama tudo e Deus vai fazer qualquer coisa para resolver o seu problema. Por isso é. Por isso também que nós criamos uma igreja intelectualizada, como existe hoje. Por quê? Porque para a gente o que importa é conhecimento. E por isso a gente vem bater na tecla. A gnose é uma maneira de idolatrar outra coisa que não o Senhor. Sabe por quê? Porque você e eu podemos confiar no nosso próprio conhecimento. Inclusive, tomem muito cuidado com a revelação que você tem. Porque isso pode transformar você em um arrogante. E um arrogante, segundo a Bíblia, é o quê? Um idólatra. E não sei se isso aconteceu só comigo, mas parece que agora todo lugar que eu olho na Bíblia eu só vejo idolatria. Porque de fato, se você olhar em Gênesis, o que aconteceu com Adão e Eva, o que aconteceu ali, gente? Concupiscências. E a Eva e Adão tentaram ser o quê, pessoal? Deus. Quando o Satanás falou, a serpente fala para Eva, fala assim: não, porque Deus sabe. Sabe do quê? Que no dia que você comer, você será como ele. Gente, Adão e Eva já eram como Deus. A pergunta é: o que eles viram mais que isso? Porque aparentemente parece que isso é um problema no coração do ser humano. Mesmo antes, como depois de Cristo, na vida dele. Você e eu hoje estamos correndo um risco. E um risco sério. Sabe por que é um risco sério? Olha esse texto, olha esse versículo. Jonas, capítulo 2, verso 8. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Por isso Jesus disse: você não pode servir a dois senhores. Mas eu já sou salvo. Vai nessa conversa. Vai nessa conversa de calvinista para você ver o que vai acontecer. Vai nessa conversa de pessoas que criaram para si um status, segundo o seu próprio entendimento, de que nada agora pode acontecer de errado com a gente. A pergunta é: nós podemos criar ídolos hoje ou não? Olha para a sua vida. Responda para você mesmo. Será que você não, como eu mencionei, será que você não tem uns 2, 3 pares de ídolo aí? E aí eu vou abrir uma questão pessoal minha, que aconteceu quando eu estava meditando sobre isso. Quando eu comecei a meditar sobre a questão da idolatria, eu falei: Deus, eu não acredito que eu estou lendo e estudando isso para falar para os outros.
Porque o Paulo deve saber, né, Paulo? Tem muita gente que vai estudar a Bíblia para ensinar para os outros. E não para confrontar a si mesmo. E aí, eu comecei a orar e falei, Senhor, eu quero compreender então, de alguma maneira, onde estão os meus ídolos. E sabe onde estava o meu ídolo? E a dona Elza e o seu Pedro, que estão mais próximos, vai talvez até já perceberam isso. O Paulo já percebeu isso. E detalhe, as pessoas mais próximas de você sabem qual é o seu ídolo. Mas não tem coragem de falar. Sabe por quê? Porque você vai confrontá-lo. Porque ninguém gosta de mexer no ídolo da gente. Ninguém gosta que mexa no nosso ídolo. Aí de você falar do meu ídolo, hein? E sabe onde estava o meu? Consumo. Quando falava assim, nossa, você tem que ir para o Chile. Sabe o que passava na minha cabeça? Nossa, o que eu posso comprar no Chile? Nossa, onde? Nossa, eu vou ligar para o Estevam. Sabe por quê? Porque eu coloquei no consumo minha satisfação e alegria. O meu motivo de ir no Chile era consumir, não era ir pregar o Evangelho. E quando eu vi isso, meus irmãos, eu falei, rapaz, eu estou em más lençóis. Essas viagens que eu fazia de consultoria, nossa, Atibaia, eu entrava na internet, o que tem no rumo de Atibaia? Será que tem uma tecnológica barata lá? Será que tem uns negócios... Aí chega lá em casa, agora eu vou te contar outro detalhe. O ídolo afeta todos à sua volta. Pergunta a minha mulher como é que é a nossa casa. Tem muito cacareco lá, amor? Tem muito o quê? Cacareco. Cacareco, treco. Treco tecnológico. Sabe por quê? Eu estou abrindo isso que é particular, mas mais para inspirar vocês. O problema é que isso é um resultado da minha idolatria. Sabe onde vai a idolatria? Ela afeta a minha relação com a Ieda. Sabe de que forma? Porque a Ieda está lá trabalhando e tal, porque a gente querer trabalhar, juntar grana, aí o meu ídolo não deixa. Sabe por quê? Porque o meu ídolo tem que consumir. E para mim, como eu tenho que consumir para isso trazer fonte de satisfação e alegria, eu tenho que fazer o quê? Trabalhar mais. Porque eu tenho que comprar, ué. Sabe o que está acontecendo? Minha vida está indo embora. Simplesmente porque o meu ídolo é o consumo. Meus irmãos, as últimas viagens que eu fiz agora, inclusive para o Chile, eu fiquei muito esperto. Muito esperto. Porque agora eu estou confrontando um ídolo no meu coração. Gente, isso parece bobeira, mas isso afeta tudo. Sabe por quê? Porque em qualquer mês que passa um aperto lá em casa, que às vezes vai entrar menos grana, eu entro em conflito. Nossa, esse mês, como é que eu vou consumir? Sabe qual que é o meu ídolo? O meu objeto? O cartão de crédito. O cartão de crédito é o que potencializa meu ídolo. Olha que loucura. Ao passo que a graça de Deus deveria bastar para mim. Porque a maioria das coisas que eu consumo, que eu compro, em 2 meses eu vai para a gaveta, ou menos. A Ieda sabe disso. Tanto que isso foi tão sério que a Ieda é testemunha, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu falei com ela. Lembra, amor? Amor, estou estudando material e depois eu quero compartilhar com você, mas eu já identifiquei um problema que eu tenho, consumo. Gente, sabe como que eu descobri o consumo? Eu já estava desconfiado. O Marco Túlio viaja muito comigo, a gente está sempre juntos, né? Eu falei, Marco, você acha que eu tenho um ídolo? E eu e o Marco é muito sincero com o outro. Bicho, você tem. Mesmo, cara? Qual você acha que é? Bicho, não sei, mas você consome demais. Eu falei, não precisa falar mais nada. Não. Eu já estava com a palavra, eu já sabia que era isso. Por que eu estou dizendo isso, gente? O fato de a gente começar a conviver juntos é muito fácil que o outro perceba o ídolo da sua vida. Por isso, você não deveria ter medo de chegar para o seu irmão, você vê alguma coisa na minha vida que eu não estou vendo? Só que você tem que estar esperto, você tem que estar preparado. Porque ele vai confrontar algo na sua vida que você não quer ouvir. E aí, meus irmãos, sabe o que é o triste? É que esse ídolo tem provocado muita essa insatisfação no nosso coração. Parte da nossa como que eu vou dizer? Da nossa apatia espiritual é porque nós estamos colocando a nossa esperança e alegria e satisfação e confiança em um ídolo e não no Senhor. Estão compreendendo, irmãos? Em Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17, Paulo escreveu assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Essa palavra concupiscência é essa palavra epitimia. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Efésios capítulo 2, versículo 3. Entre os quais também, Efésios 2, 3. Entre os quais também nós,
andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ou seja, todos os ídolos criados pelo homem são apenas projeções de suas próprias concupiscências. Por exemplo, ter um carro é errado? Não é errado. Mas se a sua concupiscência é a vaidade, você vai comprar o melhor carro possível para o quê? Para alimentar essa idolatria. As mulheres, cuidar da aparência é errado? Não, tem que cuidar do templo. Mas se isso está fundamentado na sua vaidade, você vai criar um ídolo e não vai conseguir administrar depois, porque sim ou sim esse ídolo vai te decepcionar. A maioria dos médicos que eu tenho trabalhado, trabalham na área de estética, da vaidade. E é impressionante o que tem acontecido. Recentemente agora eu estava em uma médica, só para vocês entenderem a questão da gravidade. Um cara que saiu lá de Manaus, ele é dono dos portos todos de Manaus, com seu jatinho, pousou em São Paulo. Em um dia, gastou 120 mil reais com uma dermatologista. Em um dia. Só por conta de satisfazer quem? O seu ídolo. Só que, pasmem, o problema não é o ídolo. O problema é o coração dele. E o coração humano não tem fim. Segundo Paulo até falou para o Pedro esses dias, né? Há duas coisas que não cessam. Que não se satisfaz. O fogo e o coração humano. Agora pensem comigo. Se o problema então não é o ídolo e é o idólatra, qual seria a mensagem então para destruir esse idólatra? A cruz. A cruz é a única mensagem que é capaz de destruir um ídolo. Por quê? Porque se o ídolo é um problema, é como falar na medicina, que você vai fazer a anamnese para descobrir a causa raiz do efeito do problema. Dor de cabeça é o efeito. Mas tem uma causa que leva a esse problema. Você pode dar um remédio para dor de cabeça, mas de repente é um câncer. Não adiantou nada. Então o médico faz a anamnese, faz o exame para descobrir o quê? A causa raiz. O evangelho ataca exatamente o problema. A causa raiz. Que é quem? Você. Talvez por isso nós temos que tomar muito cuidado com o mensageiro que não prega o evangelho da cruz. Pode ser que esse mensageiro é um idólatra e você não sabe. E aí eu tomei algumas anotações aqui que são importantes. Por isso, a única mensagem capaz de destruir o principal ídolo do homem é a mensagem da cruz. Por quê? Ela por si só, ao mesmo tempo, mata o idólatra ou o falso Deus que você cria, como ela também destrói os ídolos que você criou. Você sabe que nada provocou mais problema na época da Reforma Protestante do que o Evangelho, porque o Evangelho destruiu inclusive a economia. E hoje em dia também. Imagina se os cristãos, que se dizem cristãos, entendessem que a graça te basta. O que aconteceu com o shopping center? Quebrado. Imagina se nós pudéssemos nos alegrar com um pedacinho de pão e um copinho de vinho. E a gente fala, não, isso aqui é minha fonte de alegria e satisfação. Imagina. Gente, olha como é didático o Evangelho. Deus poderia mandar a gente fazer uma festa que durasse 7 semanas para falar da ceia. Deus não, Deus pegou um pãozinho de pão sem fermento para ser o mais barato possível com um copinho de vinho. E é para repartir com todo mundo. Não, Deus, nós podemos pegar uma garrafa de vinho para cada um para ser uma festa. Não, é um copinho para cada um. Quer dizer, é um copo para todos, né? Porque até isso mata a nossa forma de ser. E, ao mesmo tempo, matando você e eu, matando esse falso Deus que você é, esse é o ponto. Você virou um Deus. Não sei se você entende isso. O que aconteceu com Adão e Eva, que na cabeça deles, não aconteceu nada. Mas segundo a ótica bíblica,
ele se converteu no seu próprio Deus, porque agora ele quer fazer a sua própria vontade. E fazer a sua própria vontade é ser Deus, porque somente Deus deve definir o que é certo e o que é errado. O que eu devo fazer ou deixar de fazer. Por isso Jesus diz, se é meu irmão, então você faz a vontade de Deus. Se é minha irmã, então você faz a vontade de Deus. Você é minha irmã, então você faz a vontade de Deus. Se é minha irmã, então faz a vontade de Deus. Se não faz a vontade de Deus, então você não é meu irmão. Simples. Isso não tem nada a ver com religião. Isso não tem nada a ver de ir para a igreja. Isso não tem nada a ver de dar dízimo. Não tem nada a ver com isso. É simples. Você faz a vontade de Deus? Sim, então você é meu irmão. Jesus não veio fundar mais uma religião. Pelo contrário, ele veio destruir todas. Porque presta atenção nisso, a religião foi a forma como o homem criou um meio para se chegar a Deus. Isso é idolatria. Por isso que é comum hoje. Lembra, eu vou usar esse exemplo que eu já usei no passado, que eu fiz um quadrante assim, onde tinha duas feministas, duas lésbicas conversando, 2 comunistas, lembra disso? E 2 bicho-grilo assim. Quando perguntaram para as lésbicas, quem é Jesus para você? Para mim, Jesus é amor. E ele abençoa toda forma de amor que existe. Claro, segundo a minha concupiscência, eu quero um Deus que fale de acordo com o que eu quero. Os comunistas conversando, quem é Jesus para você? Para mim, Jesus é o maior comunista da história, foi o primeiro. Inclusive ele criticou os ricos e falou bem dos pobres e falava sobre a distribuição de riqueza. Portanto, Jesus era comunista. Aí embaixo os bicho-grilo. Bicho-grilo é os que fumam maconha lá. Quem é Jesus? Rapaz, Jesus é o cara mais legal do mundo. Morava na rua, fumava erva. E era o cara falar. E era muito louco, porque ele devia beber chá de cogumelo, porque ele falava sozinho, via anjo, e ninguém via que ele estava vendo. Quem já experimentou chá de cogumelo sabe o que eu estou falando. Não é, Pedro? Não é verdade? Então assim. Isso aí deve ser uma onda muito... Não, é louco, os caras vê doente, né, Paulo? Tem uns 3 lances muito loucos. Mas aí, no último quadrante, perguntaram para Jesus, quem são seus discípulos? Eu falei, meu discípulo é fácil. São aqueles que não me julgam segundo as suas próprias concupiscências. Deixa eu te falar uma coisa. Pode ser que você tenha uma interpretação de Jesus, pode ser que você nem conheça quem é Cristo. Você acha que conhece. Não, Thiago, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, Jó foi um caso emblemático para nós. Segundo a Bíblia, começa assim, havia um homem na terra de Ur, chamava Jó. Homem íntegro e fiel, desviava do mal. Não havia homem semelhante a ele. Ó, boa credencial. Talvez poderia ser até o ministro da nossa igreja. E de repente vem Deus e faz o quê? Tira os ídolos tudo. Hoje é fácil entender por que Deus matou os filhos. Porque ela fala que Jó, por não saber se os filhos tinham pecado, ele entregava sacrifício pelos próprios filhos. Sem saber se tinha pecado. Por que ele fazia isso? Com medo de decepção. Medo. Por isso que se você quiser anotar, Jó 3,25 está escrito assim, aquilo que eu temia me sobreveio, aquilo que receava me aconteceu. Temia o que, Jó? A morte dos filhos. Não, ele temia um monte de coisa. Avareza. Perdeu os animais, fazenda, sei lá o que ele tinha mais, e os filhos. E vem Deus fez o quê? Arrancou tudo. E tem uma coisa que eu aprendi com o Senhor. Deus não tem problema nenhum em destruir o seu ídolo. Seu objetivo final é salvar você. Nenhum. Por isso, como pai e como mãe, viu, Josi? Nós somos pais, o Pedro, né, a Dani, o seu Pedro também, pai, mãe, a dona Elza. Por isso, se Deus quiser levar os nossos filhos para matar um ídolo, Ele vai fazer isso. Ah, Deus jamais faria isso. Ah, Ele fez com o filho dele, Ele vai fazer com o seu? E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque no final das contas, o que importa é o Senhor. Mais nada. E aqui, ó, eu quero avançar. 7º ponto e último ponto. O único e verdadeiro Deus capaz de receber nossa alegria, satisfação, confiança e devoção é o mesmo Deus que se revelou no Monte Sinai a Moisés e se revelou na cruz do Calvário por meio de Jesus. É o mesmo. E aí eu fiz uma... Cara, esse foi o ponto ontem que eu fui totalmente constrangido.
E eu fiz a pergunta. E foi essa pergunta que me gerou constrangimento ontem à noite. Que eu fiquei horas e horas chorando. Por causa dessa pergunta que eu fiz. Eu fiquei perguntando. Ok, Senhor. Então só porque você merece a honra. Por que só você merece a nossa idolatria? Não é idolatria, mas a nossa adoração, devoção. Alguém chuta por quê? Ele é o único que dá satisfação? O seu ídolo não te dá satisfação? Não, ele sempre causa insatisfação. Não, ele dá satisfação. Só que é temporário. Ele é dono de tudo? Eu vou te falar por que eu fiz essa pergunta para Deus. Porque parece, só parece, que nós estamos diante de um Deus vaidoso. Parece que nós estamos diante de um Deus que, de alguma maneira, tem necessidades. Uai, tem, qual? De ser idolatrado. E ele está com inveja porque a Renata idolatra outra coisa. Se você prega o evangelho para um ateu, é isso que ele vai pensar. Aliás, esse é o argumento de muitos ateus. E sabe que Deus me revelou, assim, conversando, coisa de pé de ouvido mesmo ontem. Porque Ele é o único que, sendo Deus, é humilde e manso de coração. Esse foi o problema que Pedro não entendeu quando Jesus queria lavar o pé dele. Porque Pedro falou, rapaz, você é meu ídolo. Você é meu ídolo. Eu que tenho que lavar seu pé, Jesus. E não você lavar o meu. Você é meu ídolo. E vem Jesus e fala, pois é. Se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Porque o nosso Deus ao mesmo tempo é Deus, mas Ele é humilde e manso de coração. E sabe que Deus me mostrou ontem? Que Ele é o único Deus, que ao invés, presta atenção nisso, de pedir sacrifício, Ele se fez sacrifício. Ao invés de te pedir sangue, de querer matar a sua vida, de pedir tudo que a sua vida poderia produzir, Ele deu o seu próprio sangue. Ao invés de pedir vida, Ele deu a sua vida. E sabe o que Deus mostrou ontem, irmãos? Deus é amor. Mas Deus também é ira. Não. Deus não é ira. Porque amor é um atributo divino. Ira não é um atributo. Deus não tem atributo de ira. A ira é uma reação espontânea da sua santidade. A ira não faz parte do atributo divino. Porque Deus é amor. E a ira não tem nada a ver. A ira não é um atributo. Irmãos, em Hebreus, capítulo 10, verso 6, e depois verso 8 ao 10, está escrito assim: não deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Verso 8. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou, eis aqui estou para oferecer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é o que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Meus irmãos, uma das coisas mais lindas que o Evangelho e a cruz do Calvário nos revela, primeiro que Deus é amor. Mas Deus sabe que a sua santidade requer sangue. Por conta do que aconteceu no Gênesis, o homem, se tornando Deus, fez com que o próprio Deus, o único e verdadeiro, se tornasse sacrifício, para que por meio desse sacrifício nós pudéssemos experimentar vida. Mas sabe o que é interessante? Deus em nenhum momento se agradava disso. Deus não ficava feliz, que beleza, mataram mais um bode.
Nossa, que maravilha! E sabe por que Deus não se agradava disso? Porque tudo isso era uma figura do seu filho, que ia morrer no lugar de pecadores, depravados, delinquentes, de deuses que auto se declaravam deuses. E que na verdade não passava de farsa, de uma mera fachada. Por isso, meus irmãos, Paulo disse, por isso não me fala, como é que ele fala, assim, trocando em miúdos, por isso eu não me, como é que ele usou a expressão? Ajuda aí, Paulo. A não ser na cruz de Cristo, por isso não me deleito, como é que é? Ele fala, não me glorio. Por isso eu não me glorio a não ser na cruz de Cristo. Por quê, gente? Hoje para mim cada vez tem ficado mais claro, não há outra mensagem para a gente pregar. Porque outra mensagem pode fazer com que os nossos vídeos permaneçam. Por isso dizer que o evangelho quer matar você, você tem que falar, rapaz, me mata. Mata. Porque se não matar você, meu irmão, e nós estamos morrendo, apesar de ter sido um ato na nossa vida, o processo de santificação, então, é a cruz matando você um pouco mais. Porque se Cristo não matar você um pouco mais, jamais você será como Cristo. Manso e humilde. Ou seja, alguém que sabe que é realmente depender do Senhor. E isso, gente, por exemplo, a gente tem uma referência como Paulo aqui, graças a Deus na nossa vida. Às vezes eu estou lá em casa assim, e eu ia conversando, não, mas o Paulo, será que o Paulo está precisando de alguma coisa? Será que o Paulo está não sei o quê? E aí eu olho para a vida do Paulo e falo, gente, mas como deve ser difícil viver assim? Paulo, se me corrija se eu estiver errado, Paulo, mas pode ser que talvez durante toda a sua vida, você nunca teve talvez um momento melhor assim financeiramente na sua vida, certo? Esse talvez, quantos anos você tem, Paulo? 63. 63. Ministério quanto? 40. E teoricamente você está uma vida melhor financeira hoje. Sim. E olha só, já não é uma vida de luxo. Imagina os momentos mais difíceis que o Paulo viveu. Estou pegando você como referência, Paulo, só para ilustrar. Eu acredito que nenhum de nós aqui sabe o que é viver isso. Acordar de manhã com 3 filhos e às vezes não saber o que vai dar de comida. E falar, Senhor, em Ti confio. Senhor, minha confiança está no Senhor. E talvez o Paulo pode ter tido várias oportunidades de se corromper. Simples fato de mudar a mensagem. Já encheria a geladeira. Mas eu creio que tudo isso era uma forma de Deus estar formando Paulo segundo o caráter dele. Porque você acha que Jesus não teve propostas para mudar a mensagem? Várias vezes. Inclusive até os seus discípulos. Não, Jesus, eu já tenho um plano B aqui para não vazar. Eu já sou dono dos barcos. Porque Pedro era pescador. Tinha uma frota de barquinho lá, pelo menos. Imagina, Jesus, eu quero formar você segundo a minha imagem semelhante. Jesus, eu já tenho um plano. Eu quero um Deus segundo o que eu quero. E Jesus arreda de Satanás, porque não te convém saber as coisas do meu Pai. Meu irmão, minha irmã, esse tema que eu estou compartilhando com vocês agora é só uma introdução. E você vai perceber que você já vai criar um monte de problema na sua cabeça. Espero que o Senhor esteja revelando no seu coração. Porque, de boa, como eu disse, se você continua tendo problema com seu marido, muito provavelmente ele é um ídolo na sua vida. Se você briga com a sua mulher, se os seus filhos é um problema na sua vida, muito provavelmente ele é um ídolo na sua vida. Se você continua estando insatisfeito no seu trabalho, muito provavelmente esse trabalho é um ídolo na sua vida. Ah, mas como é um ídolo? Porque ele não está te fazendo feliz. Véio. E você espera que o seu trabalho te faça feliz? Então você não entendeu por que você tem que trabalhar. Se você não quer trabalhar e é um preguiçoso, você também é idólatra. Você está querendo se autopreservar. Porque você é um indolente. E a Bíblia fala que nós devemos trabalhar, mas com um propósito e motivação correta. Por isso que o tema da idolatria, no meu ponto de vista, é o tema central das Escrituras. A idolatria é a maneira, o mecanismo pelo qual nos rompe ou nos corrompe do propósito eterno de Deus. Eu já falei que o propósito eterno de Deus, para mim, é o tema mais importante das Escrituras. E a idolatria é também porque é o mecanismo que nos tira do propósito eterno de Deus. Porque a idolatria é o meio pelo qual você cria uma autorreferência sua projetada em outro ser. Suponhamos que eu e a Ieda, eu não esteja satisfeito com a Ieda. Por que eu deveria estar satisfeito com a Ieda? Deveria estar satisfeito com o Senhor.
Não, mas porque você tem que amar a Ieda. Não, sim. Inclusive eu tenho que amar como o Senhor. Ah, mas a Ieda tem que ser submissa a você. Inclusive ela tem que ser submissa como ao Senhor. Tudo é o Senhor. Por isso o Senhor tem que estar na nossa forma de relacionamentos, na nossa forma de trabalho, ele tem que estar na nossa forma como irmãos, ele tem que estar na nossa forma como igreja, tem que estar na nossa forma como trabalho, ou seja, tudo está descrito nas Escrituras como nós devemos fazer. Meus irmãos, eu estou vindo de um mundo, quando eu vou para São Paulo eu fico desesperado. Marco Túlio, ainda bem que a gente vai junto. Porque a gente vai, de repente a gente entra no carro e começa a orar e pregar um para o outro, porque não tem lógica. Não tem lógica. O espírito de Mamon parece que você consegue tocar com a mão assim, ó. As conversas são todas para saber quanto mais eu posso ganhar. Gente, tem médico lá que tá ganhando 500 mil por mês e quer saber como que ele pode ganhar mais. Eu falei, pra quê? Ganhar mais pra quê? Gente, ganhar mais pra quê? Onde você quer chegar com isso? Porque o ídolo sempre vai requerer mais sacrifício. E mais sacrifício. E mais sacrifício. Até que você perca a sua própria vida. Por isso, maldito é o homem que confia no homem, inclusive a si mesmo. Tem muita gente que acha que Jesus morreu na cruz e ele destruiu Satanás na cruz. Isso não é errado. Também é certo. Mas o maior ídolo destruído na cruz foi você. O maior inimigo destruído na cruz foi você. Por isso, para Deus, inimigo é aquele que tem outros ídolos que não ele. É aquele que confia em outras coisas que não ele. Por isso, meus irmãos, para você é uma realidade hoje depender exclusivamente do Senhor? Se você perder o trabalho, como que vai ficar seu coração? Você tem medo de perder o emprego? Isso é um ídolo. Por isso Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma. Por quê? Porque nós temos um Deus que é Pai e não parente. Só que nós não queremos o que Deus tem para nós. Por isso nós criamos ídolos. Irmãos, e pensar que esse Deus do qual cremos e do qual somos, ele não requereu sacrifício de nós para apaziguar a sua ira. Ele se fez sacrifício. Ele é o templo. Ele é o sacrifício. E ele é o sangue. E ontem eu estava chorando, sabe por quê? Como que alguém pode desprezar um Deus assim? Como que pode um Deus, como que pode um ser humano, em sã consciência, confiar mais nos estudos do que nesse Deus? Confiar na sua família do que em Deus, confiar na sua esposa, no seu cônjuge, nos seus filhos, mais do que no Senhor. Por isso, meus irmãos, quando a gente fala da questão da cruz nos matar, é muito simples. Se você ainda continua ficando chateadinho com seus irmãos, você continua vivo. O morto não tem sentimento de ficar chateado com a Camila ou com a Josi, mais não. Porque está morto. Se é que está, né? Se é que está. Porque se você continua se magoando com seu irmão, pensa, é um ídolo para você, ué. Por isso que na meditação que eu tenho feito, você se torna escravo do próprio ídolo que você criou. Se você tem necessidade de ouvir elogio dos seus pais, você se tornou escravo dos seus pais. Se você tem necessidade de se manter muito bonita e elegante, sempre muito salão de beleza, você se tornou escravo do salão de beleza. E esse ídolo domina a sua vida. De todas as maneiras. Você vai fazer tudo em função desse ídolo. Você vai trabalhar por causa do ídolo. Você vai comer por causa do ídolo. E aí, tudo que você vai fazer, seja no trabalho, seja criando seus filhos, é para ouvir o elogio do seu pai e de sua mãe. Isso é um ídolo. E isso é o que está causando apatia no seu coração frente ao Senhor. E sabe o que vai acontecer no final? Morte. E lembra o que é morte, gente? Morte é a extinção? Não. Morte é uma separação total de Deus.
Por isso Jonas, capítulo 2, 8 foi escrito. Vou repetir para a gente finalizar. Olha só. Jonas 2, 8. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Olha só. Tocqueville é um americano e ele disse algo sobre idolatria. Olha o que ele disse. A idolatria é consequência de obter uma alegria imperfeita desse mundo e edificar toda a vida com base em tal alegria. Essa é a definição de idolatria. Outra, ídolo é qualquer coisa que você observa e diga no fundo do seu coração: se tiver isso, então sentirei que minha vida faz sentido. Então saberei que tenho valor. Então me sentirei importante e seguro. Os ídolos nos dominam, uma vez que sentimos a necessidade de tê-los, a fim de que a vida faça sentido. O que nos controla é o nosso Senhor. A pessoa que busca poder é controlada pelo poder. A pessoa que busca aceitação é controlada por quem ela deseja agradar. Não controlamos a nós mesmos. Somos controlados pelo Senhor da nossa vida. Quem é o Senhor da sua vida? O que muita gente chama de problemas psicológicos são simples questões de idolatria, perfeccionismo, alcoolismo, indecisão crônica, a necessidade de controlar a vida alheia. Tudo isso origina-se do processo de tornar coisas boas em ídolos, que depois nos consome à medida que tentamos apaziguá-los. Os ídolos dominam a nossa vida. Podemos identificar os ídolos ao observar nossas emoções mais persistentes. O que nos deixa irados, ansiosos e desesperançados de forma descontrolada. O que nos atormenta com uma culpa da qual não conseguimos nos livrar. Isso, na sua vida, é um ídolo. Quer ver como é que você vê um ídolo? Simples, como exemplo. Fulano, você não foi na igreja hoje? O que foi? Ah, meu filho estava dormindo. Não tem para mim declaração mais óbvia de que você é um ídolo. Ah, mas a medicina explica que um filho tem que dormir no mínimo 8 horas por dia. Ok, você continua confiando na palavra dos homens e não do Senhor. Não ir à igreja é pecado, pessoal? Não tem um versículo na Bíblia que fala isso. Mas o fato de termos a igreja é uma maneira de destruir os nossos ídolos. Todos sabem que eu comprei uma bicicleta. Todo mundo sabe que eu comprei uma bicicleta, sabe? Para andar. E toda hora aparece uma oportunidade. E os caras só andam domingo de manhã, cara. Ontem mesmo. Fui jogar futebol lá, que eu tenho um futebol que eu jogo. O cara falou, cara, velho, amanhã não tem bicicleta, domingo de manhã. Eu falei, cara, não posso. Eu tenho igreja. Sabe o que ele falou pra mim? Você é idólatra. Cara, ele falou isso pra mim ontem. Incrível, falou isso pra mim. Eu falei, cara, que bom, ué. Tomara que seja o ídolo certo. Mas o mesmo fato, presta atenção nisso. O simples fato de eu achar que eu tenho que vir na igreja porque eu tenho que vir, isso pode se transformar numa idolatria. Se você não... o que Abraão não entendeu, que aquele Deus que fez uma promessa para ele era fiel para cumprir até o último dia. Porque quando Abraão requereu o filho Deus ia requerer o filho de Abraão, Deus já demonstraria o que ele ia requerer no futuro. Isaac era uma figura de Cristo. E Deus ia requerer o seu próprio sangue, porque ele sabia que a única maneira de destruir os ídolos não era matando você, em termos naturais. Para destruir o nosso ídolo, era necessário um sacrifício perfeito, eterno e único. E Deus não encontrou em nenhum outro lugar alguém que pudesse fazer isso. Por isso, meus irmãos, Paulo disse, por isso não propus saber nada entre vós, a não ser Cristo e esse crucificado. Há entre vós muito gregos e judeus, judeus que buscam sinais e gregos que buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo e esse crucificado, poder de Deus, sabedoria de Deus. Por isso, meu irmão, você quer uma insanidade maior do que fugir da mensagem da cruz? Eu não vejo outra. Não existe insanidade maior que essa.
Por isso nós temos que nos apoiar nas palavras de Jesus. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz dia a dia e depois vem e me segue. Irmãos, tomar essa cruz e agarrar nessa cruz é um ato diário. Porque você pode sair agora, e de repente criar um ídolo. Você quer ver um ídolo? Nossa, eu tenho horário. Vamos, eu tenho compromisso. Se os outros compromissos é mais importante que o seu Senhor, isso é um ídolo. E como eu disse que é só uma introdução, se depois eu conversar com o Paulo e for permitido, nós vamos entrar em cada ídolo de maneira profunda e perceber como cada ídolo pode afetar a sua vida e a sua relação com o Senhor. E só na introdução eu fiquei com problemas. Eu tive problemas com esse tema. E ainda continuo tendo. Amém, meus irmãos? Alguém quer fazer alguma observação, alguma colocação, alguma pergunta? Pedro? Você falando isso aí, eu fez um lembrar de um vídeo que eu vi muito tempo atrás, do esse pastor do Luiz Macedo, que utilizava essa palavra aí de idolatria para acumular riqueza, arrancar bem das pessoas. Ele falava assim, se você idolatra seu carro, o seu dinheiro que está no banco, se livra dele agora, passa ele para a igreja que a gente abençoará. Passa para outro idólatra, né? E o cara que fez esse vídeo, ele era tipo um rebelde, ele era contra esse tipo de prática, né, nas igrejas. E ele foi atrás e viu que nesse dia que foi pregado isso, foram passados por da igreja mais de 116 veículos. 116 veículos. Caraca, velho. Agora, olha que interessante. O Pedro falou essa questão da Igreja Universal. Uma vez me perguntaram, Pedro, se eu tinha dó das pessoas que estavam na Igreja Universal. Eu falei, dó é um sentimento estranho, mas assim, eu não fico muito preocupado, porque na realidade, as pessoas que estão indo lá, sabem qual é a mensagem? Como elas são escravas delas mesmas, elas continuam escravas da mensagem. Por quê? Porque elas querem dinheiro. O cara fala que vai dar dinheiro, elas continuam escravas do dinheiro. Véio. Então elas procuram uma mensagem que agrade o quê? O seu ídolo. Simples. Véio. Por isso que, desde o início, havia entre nós, às vezes, pessoas que ficavam aflitas. Eu mesmo fiquei aflito porque eu era um ativista. Quando eu falo ativista evangélico, que tinha que fazer, que vai fazer. De repente, quando chegou no nosso meio, que não fazer? Nada. Eu tenho que crer. Não, mas eu tenho que... Não, mas crer. Não, mas não crer. Porque isso deveria ser a nossa única fonte de satisfação e alegria, mas não. Nós temos que estar ocupado. A própria forma de querer se manter ocupado é uma forma de idolatria. Porque é muito simples. Deus não requer mais sacrifícios. Porque o sacrifício já foi feito. O sacrifício foi posto. O nosso Deus já teve a sua ira apaziguada contra nós. E a sua ira, lembre disso, não é um atributo de Deus. A ira é uma reação espontânea. E para mim, eu não consegui fazer essa desassociação. Eu achava que Deus era mau, tinha alguns momentos. Porque parecia que Deus queria punir, mas não. Hebreus está dizendo que Deus não queria sacrifício. Deus queria obediência. Pensa você com seus filhos. É a mesma coisa. Você quer bater nos seus filhos? Você quer acordar de manhã e falar, rapaz, hoje eu vou bater 9h30, 10h30, 11h30, Deus, me dê a oportunidade de bater no meu filho. Você pensa assim? Não, mas você fala, Deus, eu dê filhos obedientes. Que meus filhos obedeçam, não faça, ele não faça. Quem tem filho igual o Mateus sabe, né, amor? Parece que faz tudo o contrário que você pede. Mas o Mateus tem me ensinado sobre o Evangelho. Porque por várias vezes eu ajo da mesma forma com o Senhor. E a pergunta é, sou eu do Senhor? Porque segundo Jesus, se eu sou do Senhor, eu faria a vontade dele. Sabe, irmãos? O que eu vou falar é muito sério. Tem muita gente que está tentando voltar, mas já se apostatou do Senhor há muito tempo. E está tentando insistir com algo que já não tem volta mais. Como você sabe disso? Os frutos. É a única forma da gente ver. Os frutos de Cristo sendo formados nessa pessoa. Porque segundo a Bíblia, em João capítulo 15, se eu estou na videira e Cristo é a videira, eu ia produzir muito fruto. A pergunta, se eu parei de produzir fruto, o que aconteceu com a videira? A videira está com defeito? Ou eu não estou na videira mais? Então, meus irmãos, eu quero em nome de Cristo Jesus, que você vá para casa hoje e medita.
e faça a pergunta, tenho eu um ídolo? Não, mas o meu ídolo é Jesus. Será mesmo? Será que Abraão não tinha Deus só para ter um filho? Será que não foi isso? Será que Abraão não queria Deus só para querer ser uma pessoa muito famosa no mundo? Será que não era isso? Será que talvez não foi esse o motivo que Deus requereu exatamente a Isaac? Será que Deus não queria mostrar para Abraão que o que importava era Deus e não Isaac? Por isso que nós vivemos para o Senhor. E Deus sabe que Ele é o único que pode receber a nossa adoração, porque Deus não se corrompe. Deus não se envaidece porque nós o adoramos. Porque Deus, na sua essência, Ele é manso e humilde de coração. Ninguém vai chegar para Jesus, e aí, bom mestre? A primeira pessoa que falou, o que ele falou? Por que você me chama de bom? Porque Ele não se envaidece com isso. Da mesma maneira, como Ele também não se irrita com outras besteirinhas. Se é Deus, profetiza, pá, e Ele dá. Se você é Deus mesmo, profetiza e toma porrada. E Ele calado. Por quê? Porque Ele é manso e humilde de coração. Amém, meus irmãos? Alguém quer fazer mais alguma observação? Falar alguma coisa?